Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Alden 4. Nessa aula, estudaremos o artigo Efeitos da Atenção do Professor sobre o Comportamento de Estudar, de Hall, Lund e Jackson, publicado em 1968 no Journal of Applied Behavior Analysis. Em nossa cultura, temos a tendência de dar atenção às pessoas quando elas estão emitindo comportamentos que julgamos inadequados, e também a não dar atenção às pessoas quando elas estão emitindo comportamentos que julgamos adequados. É natural e é comum que isso aconteça também na sala de aula. Vamos ver um exemplo? Júlia, pare de brincar com o celular e volte a fazer o exercício que passei. João, por que você está de braços para cima? Onde está seu caderno de exercícios? Quer ficar de castigo após a aula? Roberto, seu caderno de exercícios está sobre a mesa. Por que você não está fazendo o exercício? Nesse exemplo, a professora havia solicitado aos alunos que fizessem um exercício em sala. Das 4 crianças presentes na sala, apenas uma estava fazendo o exercício corretamente. No entanto, a professora deu atenção às 3 outras crianças que não estavam fazendo o exercício. Bom, mas o que há de errado com essa situação? Talvez não haja nada de errado com essa situação, mas talvez haja uma maneira mais eficiente de fazer com que as crianças estudem, e foi justamente isso que os autores estudaram nessa pesquisa. O objetivo da pesquisa, como está no próprio título do artigo, foi verificar o efeito da atenção do professor sobre o comportamento de estudar dos alunos. Para participar da pesquisa, foram selecionados 6 alunos do ensino fundamental que apresentavam comportamentos disruptivos ou passavam muito tempo ociosos em sala de aula. Comportamentos disruptivos podem ser definidos como comportamentos que atrapalham alguma outra atividade ou interrompem alguma outra atividade. Por exemplo, na sala de aula, comportamentos disruptivos podem ser levantar da carteira no meio da tarefa ou conversas paralelas durante uma leitura. Já o comportamento de estudar pode ser definido como atentar ao professor enquanto este está falando, permanecer em silêncio ouvindo o professor, responder às perguntas que o professor faz, resolver os exercícios em sala de aula quando solicitado, entre outros exemplos. A pesquisa foi realizada em uma sala de aula comum, com as crianças e a professora. Ao fundo da sala, um auxiliar do pesquisador fazia observações e registros e indicava ao professor ou à professora os momentos em que ele deveria intervir ou determinadas maneiras de agir com as crianças. Agora que já sabemos quem foram os participantes da pesquisa e o local no qual ela foi realizada, vamos estudar o procedimento da pesquisa, ou seja, como ela foi realizada. A pesquisa foi dividida em 4 condições experimentais, em 4 fases. A linha de base, primeira fase, ou primeira condição experimental, reforçamento 1, reversão à linha de base e reforçamento 2. Antes de qualquer pesquisa ou intervenção comportamental, é importante se obter a linha de base do comportamento sobre o qual se irá intervir. Nessa pesquisa, a intervenção foi sobre o comportamento de estudar. Então, durante a fase de linha de base, registra-se a frequência com que esse comportamento ocorre antes da intervenção. Dessa forma, é possível comparar os resultados antes e depois da intervenção. Na condição de linha de base, os pesquisadores registraram o percentual de tempo da aula que as crianças passavam estudando. Isso foi feito por um observador que ficava sentado ao fundo da sala. Júlia, pare de brincar com o celular e volte a fazer o exercício que passei. João, por que você está de braços para cima? Onde está seu caderno de exercícios? Quer ficar de castigo após a aula? Roberto, seu caderno de exercícios está sobre a mesa. Por que você não está fazendo o exercício? Note que durante a linha de base não houve nenhuma intervenção, apenas registrou-se os comportamentos das crianças. Era exatamente assim que a aula ocorria antes da chegada dos pesquisadores para iniciar a pesquisa. Ao final da linha de base, iniciava-se a condição experimental reforçamento 1.
Nessa condição, a professora era orientada a dar atenção às crianças quando elas estavam estudando e a não dar atenção às crianças quando elas não estavam estudando. Como havia muitas crianças na sala, cerca de 20, o observador auxiliava a professora nesta tarefa. Quando uma determinada criança começava a estudar, o observador sinalizava para a professora e esta então dava atenção à criança que estava fazendo o exercício ou estudando corretamente. Muito bem, Roberto. Bom trabalho. Após o comportamento de estudar atingir percentuais de tempo superiores a 75% do tempo da aula, finalizava-se a condição experimental reforçamento 1 e iniciava-se a condição de reversão à linha de base, que era idêntica à condição de linha de base. Após o percentual de tempo do comportamento de estudar retornar a seus níveis prévios, ou seja, diminuir durante a reversão à linha de base, iniciava-se uma nova condição experimental, a condição reforçamento 2. A condição de reforçamento 2 era idêntica à condição de reforçamento 1, exceto por um detalhe. Quando os percentuais de comportamento de estudar ultrapassavam 75% ou um pouco mais, o observador parava de sinalizar ao professor o momento que este deveria dar atenção aos alunos que estavam estudando. Em termos técnicos, quando o professor dá atenção ao aluno quando este começa a estudar, dizemos que o professor está reforçando o comportamento de estudar do aluno. Também em termos técnicos, quando o professor deixa de dar atenção aos alunos quando estes estão emitindo comportamentos disruptivos, dizemos que o professor está colocando em extinção os comportamentos disruptivos. Agora que já vimos como a pesquisa foi realizada, como a intervenção foi realizada, vamos analisar os resultados? Vamos lá? Esses são os resultados do Rob. O Rob participou do estudo por ser considerado um aluno que emitia muitos comportamentos disruptivos e, consequentemente, estudava muito pouco. O eixo X horizontal mostra o número de cada sessão, isto é, o número de cada aula no qual as intervenções foram realizadas. O eixo Y vertical mostra o percentual de tempo no qual o comportamento de estudar ocorreu durante as sessões. As primeiras 7 sessões do Rob ocorreram na condição de linha de base, isto é, apenas registrou-se como ocorriam as interações e qual o percentual de tempo que ele ficava estudando durante a aula, sem nenhuma intervenção. Note que na primeira sessão, na primeira aula no qual foi registrada a linha de base, o Rob passou apenas 25% do tempo estudando. A quinta sessão de linha de base foi a que o Rob passou mais tempo estudando, mas ainda assim ficou apenas cerca de 43% do tempo estudando. Muito pouco, não é verdade? O registro do comportamento de estudar feito durante a linha de base revelou, portanto, que o Rob passava, em média, apenas 25% do tempo da aula estudando. Essas linhas pontilhadas do gráfico sinalizam a mudança de condição experimental. Podemos ver aqui que na 8ª sessão iniciou-se a condição reforçamento 1. Na condição de reforçamento 1, como você deve se lembrar, a professora, sinalizada pelo observador, reforçava os comportamentos de estudar das crianças e colocava em extinção os comportamentos disruptivos, isto é, dava atenção às crianças apenas quando iniciavam seus estudos ou uma tarefa escolar. Note que já na primeira sessão de reforçamento, na qual a professora passou a dar atenção ao Rob quando ele estudava e a não dar atenção quando ele emitia comportamentos disruptivos, já há um aumento no percentual de tempo que o Rob passava estudando durante a aula, mais da metade, cerca de 55%. Podemos ver aqui no gráfico também que para as primeiras 5 sessões na condição de reforçamento, o percentual de tempo que o Rob passava estudando foi só aumentando, chegando até quase 90%. Percebemos também uma variação no percentual de tempo que o Rob ficava estudando nas sessões 13, 14 e 15, e também, como indicado pela seta verde, que na 16ª sessão ele passou cerca de 90% do tempo da aula estudando. Não é fantástico isso? Em termos de percentuais médios, se compararmos a linha de base com a condição de reforçamento,
Rob passou de 25% do tempo estudando para 71% do tempo da aula, em média, estudando. Terminada a condição de reforçamento 1, iniciava-se a condição de reversão à linha de base, que era idêntica à linha de base, ou seja, o observador não sinalizava mais ao professor quando reforçar o comportamento das crianças e este era orientado a agir como na linha de base. Note que quando o professor passa a reforçar novamente comportamentos disruptivos, ou seja, dar atenção à criança quando elas estão emitindo comportamentos disruptivos e a não reforçar sistematicamente o comportamento de estudar, o percentual do comportamento de estudar diminui novamente. Finalizada a condição experimental de reversão à linha de base, inicia-se a condição experimental de reforçamento 2, na qual o professor volta a ter a orientação do observador para reforçar os comportamentos de estudar e colocar também em extinção os comportamentos disruptivos. Note aqui que quando o professor volta então a reforçar somente os comportamentos de estudar, o percentual de tempo que o Rob passava estudando durante a aula foi gradualmente aumentando, até passar cerca de 80 a 85% do tempo da aula estudando. Essa linha pontilhada marca o fim da intervenção propriamente dita. Entretanto, algumas semanas depois, os pesquisadores voltaram à sala de aula para registrar novamente o percentual dos comportamentos de estudar, para ver se esses se mantinham. A partir deste ponto indicado pela seta vermelha, inicia-se uma fase de checagem posterior, e aqui também o observador não mais indicava para o professor quando reforçar os comportamentos de estudar. Note que mesmo semanas depois da intervenção ter terminado, e o professor não contar mais com o auxílio do observador para sinalizar os momentos de reforçar os comportamentos de estudar, o percentual de tempo que o Rob continua estudando durante a aula continua bastante alto, cerca de 80%. Se compararmos os dados da linha de base com os dados da checagem posterior, podemos dizer que a intervenção com o Rob foi um sucesso, pois ele passa de uma média de 25% do tempo estudando em sala de aula para cerca de 80% do tempo estudando. Os resultados das outras 4 crianças replicam os resultados encontrados com o Rob. Vamos ver agora os resultados da Rose. A Rose era colega de sala do Rob. Seus comportamentos de não estudar eram deitar a cabeça sobre a carteira, tirar os sapatos, conversar fora de hora e ficar se levantando da carteira. Podemos ver no gráfico que durante a linha de base houve uma grande variabilidade no percentual de tempo que a Rose passava estudando. Ele foi de 0% a 71% do tempo da aula. Em média, durante a linha de base, ela passou 30% do tempo estudando. No primeiro dia da condição de reforçamento 1 da Rose, ela não estudou 1 minuto sequer, ou seja, passou 0% do tempo da sessão estudando. Dessa forma, não foi possível para a professora reforçar comportamentos de estudar, já que esses não ocorreram. No entanto, na terceira sessão de reforçamento 1, o percentual de tempo que a Rose passou estudando já subiu para 57% do tempo da aula. E nas 10 últimas sessões da condição de reforçamento 1, esse percentual variou entre 74% e 92% do tempo da aula estudando. Note no gráfico que na antepenúltima sessão da condição de reforçamento 1, o observador parou de sinalizar para o professor em quais momentos este deveria reforçar os comportamentos de estudar da Rose. Isto é, o observador não mais sinalizava, mas o professor continuava reforçando os comportamentos de estudar da Rose. Em média, durante a sessão de reforçamento 1, a Rose passou 71% do tempo estudando. Isso quer dizer que, em comparação com a linha de base, passou de uma média de 30% do tempo estudando para 71% do tempo estudando em sala de aula. Durante a fase de reversão à linha de base, o percentual de tempo que a Rose passava estudando voltou a cair, ficando em um percentual próximo ao da linha de base. Em média, durante a fase de reversão à linha de base, a Rose passou 29% do tempo estudando. Durante a condição experimental de reforçamento 2, o percentual de tempo que a Rose passava estudando volta a subir, ficando em média 72% da aula estudando. Hall, Lund e Jackson relatam também uma melhora nas notas da Rose quando comparado à linha de base e à condição de reforçamento.
Na linha de base, a nota dela era D e durante as condições de reforçamento, suas notas eram C e B, numa escala em que A é a melhor nota. Esses são os dados do Ken, que era colega de sala do Rob e da Rose. Os comportamentos disruptivos do Ken consistiam em brincar com brinquedos que ele guardava no bolso, rolar o lápis na carteira e no chão, e ele também ficava balançando em sua carteira. A professora já havia tentado isolar o Ken das outras crianças, deixando ele afastado das outras crianças, e também ele já havia sido reprimido pelo diretor da escola. No entanto, nada disso funcionou. Durante as condições de linha de base, o Ken passou 37% do tempo, em média, estudando. Já na condição de reforçamento 1, esse tempo foi de 71%, na condição de reversão de 37% e na condição de reforçamento 2 de 70%. O padrão comportamental observado para as 3 crianças restantes foi o mesmo que já vimos para as crianças anteriores em cada condição experimental. Bom, mas que padrão comportamental é esse? Baixos percentuais de tempo durante a linha de base, aumento no percentual de tempo estudando nas condições de reforçamento e diminuição do tempo estudando na condição de reversão à linha de base, subsequente aumento quando volta para o novo reforçamento. O título desse artigo que estamos estudando é Efeitos da atenção do professor sobre o comportamento de estudar. Como vimos, a atenção do professor pode aumentar a frequência do comportamento de estudar quando é apresentada contingentemente a este comportamento. Obrigado por ter assistido mais essa aula do Instituto Walden 4. Esperamos que ela tenha sido útil para você. Um grande abraço e até a próxima!